Olá, boa noite, bem-vindos a esse nosso tempo de transmissão, de divulgação da Palavra de Deus. Boa noite a todos quantos nesse momento já estão em sintonia conosco, podendo nos acompanhar nesta abençoada noite. Boa noite a você, nosso telespectador, já nesse momento entrando em contato conosco. Boa noite para Ribeirão Preto, para a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Aliás, precisamos, viu, irmã Inês? Eu achei linda aquelas fotos dos trabalhos artesanais que a irmã faz com tapetes e outras coisas mais. É interessante. Boa noite a você que já vai chegando nesse momento ao nosso contato. Hoje eu estou num cenário diferente, eu não vou ter as imagens como eu estava fazendo, porque nós estamos preparando uma maneira diferente para que isso seja feito, seja apresentado. Tá? Eu vou fazer uma maneira diferente para isso. Nós vamos estar continuando hoje à noite no que nós, a semana passada, começamos, que foi o Salmo 19. Até o final das apresentações do Salmo 19, com certeza eu já terei, talvez você também, se aceitar o desafio, ter memorizado, gravado na mente e no coração, os 14 versículos do Salmo 19. 3, eu já estou bem fixo nele. 3, 4, ali. Depois tem aquela porçãozinha do 7 ao 10, que é a música, a lei do Senhor, que a gente, por cantar constantemente, fica mais fácil de ser gravado. Não sei aí com você, na sua casa, onde você está, eu esqueci de acionar ar aqui, e tá quente, né? Mas começa a esquentar, né? Começa a fazer um calorzinho até gostoso. Vamos lá então para o Salmo 19. Salmo 19. Não, sai da minha memória aquele jovem com seu violão cantando, e você deve ter visto o vídeo do passarinho que aparece para juntar-se a ele, e ele também canta juntamente com ele a música Eu Te Louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Linda apresentação que nós tivemos a oportunidade, que eu tive a oportunidade de publicar, compartilhar, e espero que você tenha visto também esse vídeo. Salmo 19. Estou localizando aqui na minha Bíblia. Eu tenho um papelzinho que eu escrevi os 14 versos, coloco no bolso para dia a dia estar me familiarizando com o texto. Vamos então à leitura do texto. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Repôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo,
em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos nesse momento orar. Nosso Deus e Pai bendito, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos nesse momento, com liberdade e poder, abrir a tua palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra que cumpre sempre o propósito do Senhor para o qual ela está sendo apresentada, pregada, semeada. Oramos, Deus, pela direção e obra do Santo Espírito nessa noite, no tempo de ensino e compreensão da palavra, provenientes da iluminação do Santo Espírito com cada ouvinte, sendo também com aquele que transmite. Buscamos a tua direção, a tua provisão, Senhor, com cada lar, com cada pessoa nesse momento. Fala conosco, Senhor, pois é o Senhor quem tem poder para com a palavra torná-la uma palavra do Senhor para nossas vidas, atingindo todo o nosso ser e as nossas decisões. Eu oro com gratidão nesse momento no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, falando sobre o Salmo 19, a temática do Salmo 19 trata-se da excelência da criação e da palavra do Senhor Deus. Nós entendemos que este salmo é um salmo de Davi, salmo escrito por Davi. Davi escreveu este salmo e o entregou ao mestre de canto no santuário para o uso dos adoradores reunidos. Neste salmo, encontramos Davi no seu relacionamento com Deus. Ele tem os dois livros que ele medita, que ele estuda, dois únicos volumes da sua biblioteca: o livro da natureza e as escrituras. E Davi faz uma comparação e uma forma de contrastar esses dois volumes sagrados de uma maneira que ele engrandece a excelência do autor que se vê em ambos os volumes, a natureza e também as escrituras. E nós comentamos com você que nos acompanhou a semana passada e os que estão chegando agora, que o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Dos primeiros 6 versos no Salmo 19, nós temos a criação anunciando a glória de Deus. E em cheio nós temos então este livro sem palavras, que é a natureza. Os céus proclamam. Primeiro nós temos no verso 1, nesse livro chamado Natureza, é um livro que tem apenas 3 páginas. A terra, aliás, o céu, a terra e o mar. 3 páginas apenas tem esse livro da natureza. O céu, a terra e o mar. A primeira página é a mais gloriosa do livro da natureza, porque trata-se do céu. E é através dessa primeira página, o céu, que nós podemos contemplar
toda a beleza das outras páginas. E sem a primeira página, todo o livro é imperfeito, principalmente esse livro da natureza. Os céus. A primeira página do livro da natureza. E há 3 elementos nessa primeira página do livro da natureza, que são elementos essenciais para que possamos entender o texto em sequência, que é na primeira página. A primeira página é o céu. Ali tem 3 elementos: sol, lua e estrelas. 3 elementos. E quando a Bíblia usa a expressão os céus, está no plural. Entendamos o seguinte: há uma diversidade no sistema. Eu mencionei isso para você a semana passada. Essa diversidade envolve os céus na formação de chuvas. Nós temos as chuvas vindo dos céus. Nós temos o ar com seus ventos e calmarias. Nós temos incontáveis formas de nuvens dos céus. Nós temos o sol com toda a glória do dia e o céu estrelado com todas as maravilhas da noite. A Bíblia usa a expressão os céus. Os céus. E o interessante, meu amado, nesse anunciar da criação, a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As obras de Deus proclamam a sua existência. A todo momento, a existência, o poder, a bondade, a sabedoria de Deus estão sendo proclamados, ostentados, divulgados por estes arautos celestiais que resplandecem sobre nós. Os céus proclamam a glória de Deus. De um Deus que é um criador consciente, Deus que é um criador inteligente, que tudo planeja, controla e preside. Deus criou, Deus cuida, sustenta, Deus comanda, está no controle de todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olhando para o céu, quando nós olhamos para o céu, há uma comunicação, meu amado e prezado ouvinte, que jorra das alturas, e há uma singular beleza nessa comunicação. Ela é de uma esplêndida exuberância, essa comunicação. Essa comunicação é, em primeiro lugar, uma revelação da glória de Deus. Fomos criados com a capacidade de olhar para os céus. Deus criou o homem e o seu andar érito o possibilita esquadrinhar a criação. Temos a condição de olhar para o céu, olhar para as estrelas. Eu não sei se você já começou a praticar isso, atentando para a natureza, olhando para o céu estrelado à noite. Há pessoas que gostam de tirar fotos. Ainda há pouco eu vi uma foto linda de um pôr do sol no entardecer.
linda foto. Eu mesmo fiz algumas essa semana. Eu fiz uma foto do sol às 13 horas e 30 minutos, numa tarde, num lugar descampado, lindo, uma localidade de uma paisagem linda. E ao projetar o celular para fazer a foto, quer dizer, deu para fazer, olhar. Porque você olhando diretamente para o sol, às 13h30, a intensidade dele é muito forte. A luz dele é muito forte. E o homem tem a capacidade de estudar as estrelas. Alguém diz que quem começa o seu estudo da criação pelas estrelas, o faz no lugar certo. Erguer e ver a mão de Deus nas estrelas, o seu fulgor no esplendor do sol, a sua bondade na imensa variedade dos campos cheios, repletos de flores. Esse dia, voltando num trajeto, eu vi, falando de campos repletos de flores, plantas, eu vi um pé, coloquei lá no Facebook, né? Eu gosto de divulgar, um pé de algodão. Eu fiquei imaginando, né? Porque a planta, quando está em crescimento, em desenvolvimento, quer dizer, passa despercebido de muita gente que ali está uma plantinha que é um pé de algodão. Mas quando aquela planta desabrocha, eu nunca tinha visto isso. Na minha infância eu vi de pessoas que trabalhavam colhendo algodão. Mas o algodão ele desabrocha e ele se mostra. E era um terreno totalmente de terra. Eu fiquei imaginando, falei, que interessante. Esse algodão ao ser colhido deve passar por um processo tremendo de purificação, de limpeza, para se transformar depois no tecido e, posteriormente a isso, na roupa. A criação, a bondade de Deus, numa variedade de formas repletas de flores, de plantas. Nós entendemos em tudo isso, meu amado, que há uma impressão digital posta por Deus na sua criação. Deus pôs a sua impressão digital na sua criação. Eu tenho várias imagens que posteriormente eu vou, evidentemente, ter a oportunidade de apresentar para você. Não hoje não dá, mas essa impressão digital que Deus colocou na sua criação, nós temos os montes, os despenhadeiros. Eu comecei a ver imagens de monte de despenhadeiros, como aquele é lindo. Os céus proclamam. É uma comunicação que revela a glória de Deus. Essa comunicação revela a glória de Deus. Montes de despenhadeiros. Nós temos os prados verdejantes. Você, acessando a internet, prados verdejantes, você vê como eles são lindos. Algo de uma beleza esplêndida que chama a atenção, faz-nos delirar nos nossos olhos. Nós temos as aves do céu. E o que dizer daquele passarinho que, quando o rapaz está com seu violão cantando, ele não tem medo, ele vem para participar. Pequena ave, pesa menos de 100 gramas, com certeza. E ela pousa, né, em dado momento, na cabeça do rapaz. Uma cabeça, né, careca, né, e ele tem a sensação, desfruta desse momento. As aves dos céus, os animais que percorrem o campo, os peixes do mar. Essa revelação, essa comunicação da glória de Deus, o firmamento anunciando as obras das suas mãos, a terra, meu amado, está cheia da bondade de Deus. E os céus resplandecem a sua glória. A natureza levando essa comunicação, essa revelação da glória de Deus.
Em segundo lugar, essa comunicação que jorra das alturas com singular beleza, com esplêndida exuberância, é uma revelação constante da glória de Deus. Cada dia é um tempo singular da ação e das oportunidades de Deus na história. Desde a criação, desde os primeiros dias, a história, dia após dia. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela ou mostra conhecimento ou sabedoria a outra noite. Deus não apenas colocou o seu nome nas estrelas, não apenas se revelou na magnitude do universo, mas pela criação, pela natureza, ele fala conosco todos os dias. Todos os dias, Deus fala conosco. E olha, meu amado, Deus tem um discurso. Deus tem um discurso da sua comunicação. O discurso de Deus não é monótono. Entendemos isso porque a linguagem de Deus é rica. Tem uma variedade abundante. Métodos variados. Suas oportunidades são do mais profundo amor. Essa comunicação é uma revelação constante. Cada dia, Deus tem um novo colorido e uma nova esperança. Cada entardecer, Deus pinta um quadro novo e majestoso. Essa comunicação revela, em primeiro lugar, a glória de Deus. Em segundo lugar, revela a constância, revela uma comunicação constante da glória de Deus. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Em terceiro lugar, essa comunicação que jorra das alturas, com singular beleza, com esplêndida exuberância. Em terceiro lugar, essa comunicação é uma comunicação que revela. Ela revela, em terceiro lugar, é uma revelação, essa comunicação é uma revelação sem linguagem da glória de Deus. O verso 3. Veja o verso 3 comigo. Não há linguagem, nem há palavras. Não há linguagens, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Vamos entender este fato atentando para este verso 3 do Salmo 19. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A voz da natureza, meu amado e prezado ouvinte e telespectador, não é articulada em palavras, não é propagada em sons articulados. Sem linguagem, sem fala, sua voz não é ouvida. Ou seja, o seu discurso não é dirigido aos ouvidos. O seu discurso não se destina aos ouvidos, mas aos olhos e ao coração. É uma comunicação
destinada aos olhos e ao coração. Por isso, não desperta, meu amado, o sentido da fé. Esta vem pelo ouvir da palavra de Deus, as Escrituras. Pensamento lindo aqui. Deus é visto antes de ser ouvido. A natureza, a criação, nessa sua comunicação, que não é feita através de linguagens para o nosso ouvido, leva-nos a uma observação, a uma visão, enxergando aquilo de maneira silenciosa, que nos comunica pelos olhos, pelo coração, há por detrás de toda essa situação um Deus, um Criador, um sustentador. Ele, Deus, é Criador antes de ser Salvador. Cada pessoa neste nosso chamado planeta Terra é uma criatura de Deus. Primariamente falando, você é uma criatura de Deus. A adoção de filhos na obra da graça por meio da fé por Jesus Cristo, estão somente por ele, podemos ser chamados filhos, filhas do Deus bendito. A Bíblia nos ensina que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É uma obra pela fé. Não nascemos com esta classificação. Somos criaturas criados por Deus. E em Cristo somos chamados à condição de sermos filhos adotivos. Filho único, Jesus. Pela fé em Jesus, os filhos adotivos. Jesus Cristo, ele é chamado a palavra de Deus. Ele é uma demonstração muito mais clara da divindade do que os astros podem dar. Afinal de contas, os astros são simples instrutores. Nem a estrela, nem o sol podem produzir palavra alguma. Mas Jesus é a imagem expressa da pessoa de Deus Pai. E seu nome é a palavra de Deus. Deixa eu ir com você ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1 de João. No princípio era o verbo. E verbo aqui na tradução do original, palavra. E o verbo, palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é o verbo, a palavra. Nesta manifestação dele, ele leva-nos a uma comunicação que vai alcançar os nossos ouvidos. A comunicação das Escrituras, o Evangelho, atinge os nossos ouvidos. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso a ordem de Cristo dada à sua igreja, ide pregar o Evangelho a toda criatura, porque através da mensagem de boas novas sobre Jesus, que o pecador perdido é tocado, e essa palavra atinge o seu ouvido, de sorte que a fé vem pelo ouvir.
e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Aliás, o texto áureo do nosso arquivo missionário. Romanos 10, de 9 a 17, para você, vou ler nesse momento. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Presta atenção aqui, verso 12 agora. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para que pessoas venham invocar o nome do Senhor e ser salvo, precisam crer. Ele pergunta aqui no verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Mas em todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E aí o verso que eu quero acentuar para você nesse momento. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. Por isso que eu estou colocando para você, há um livro sem palavras, por isso que eu o chamei na semana passada, livros sem palavras. A natureza, ela tem a sua comunicação, atinge os nossos olhos, atinge os nossos corações, mas não os nossos ouvidos. E aí então vem a palavra de Deus, que harmoniza-se com a natureza, pois trata-se do mesmo autor para as duas obras. E aí então, nessa harmonia bela, vem de encontro ao nosso ser, ao nosso coração. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Colossenses 1. Falando sobre o Senhor Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo, o Deus Filho, o Criador, juntamente com Deus Pai, na sua participação. Meu amado e prezado ouvinte telespectador, eu tenho um desafio para você hoje à noite. Eu não sei onde você nasceu. Sabe aquela consideração que algumas pessoas têm? Algumas têm essa consideração assim. Você sabe com quem você está falando? Ou seja, você sabe quem sou eu? Já viu essa petulância? Essa arrogância que passa pelo coração e mente do ser humano, que é contraposta por essa pergunta
que o interlocutor então faz? Quem você pensa que é? Tem gente que se acha que é alguma coisa. Precisa ler a Epístola aos Romanos. As pessoas precisam ler a Epístola de Paulo quando ele escreve aos Romanos, mostrando que seja você judeu ou não, americano, brasileiro, francês, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu amado, toda glória, toda honra pertencem ao Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, a criação como um todo, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é a missão. É uma revelação da glória de Deus, revelação constante da glória de Deus, revelação sem linguagem. Quem você pensa que é? Tem gente que se acha alguma coisa. Eu acho lindo, meu amado, quando o apóstolo Paulo, conhecedor das Escrituras, vem a uma compreensão sobrenatural de Deus na sua vida. E Paulo, que tinha suas credenciais, aquele judeu, circuncidado ao 8º dia, Paulo diz, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quem é você? Quem você pensa que é? Eu sou um terrível pecador, lavado pelo sangue de Cristo. Nós estamos com um estudo em Romanos, capítulo 5, sobre a justificação pela fé. Está sendo maravilhoso esse estudo nosso de Romanos, capítulo 5. Meu amado, daqui 200 anos, o que vai fazer a diferença na sua vida não é quem você acha que é, ou quem você pensa ser. É o que significa hoje Jesus, o bendito e eterno Salvador. Jó bradou, nu saí do ventre da minha mãe. Nu tornarei. Você chegou nesse mundo sem nada. Títulos, credenciais. Paulo falou, isso é como esterco. O que importa para mim agora é a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu jamais posso jactar-me, eu jamais posso orgulhar-me por ser alguém que eu sou agora em Cristo. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. Eu fui justificado. Eu fui declarado justo, não pelos meus méritos, mas pela justiça de Deus em Cristo. Alguém colocou muito bem um pensamento maravilhoso. Se a salvação fosse pelas obras, ninguém, pela lei, através das obras, ninguém poderia salvar-se. Porque teria que ser perfeito. E por causa do pecado, o ser humano é imperfeito. Olhe para a natureza, meu amado. Você tem Cristo. Você tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Há uma comunicação. Uma comunicação sem linguagem. Mostrando a glória de Deus, as obras do firmamento. E tudo isso aponta-nos de uma maneira audível, que pode alcançar os nossos ouvidos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A comunicação que alcança os olhos pela natureza
leva-nos a Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Essa é a apresentação feita por João no primeiro capítulo da sua escritura, da palavra de Deus. João, o evangelista, assim apresenta o Senhor Jesus. E mais adiante, no capítulo 3, ele vai mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu amado e prezado ouvinte telespectador, em todos os aspectos, a obra de Deus, o agir de Deus, a bondade de Deus, atingindo todo o planeta Terra, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo. Eu vi um fato interessante, em meio a tanta notícia triste, nesses dias em que nós estamos vivendo de epidemia, doadores de sangue. Até estou doido para doar sangue agora também, depois que eu vi essa matéria. Vários doadores de sangue, o sangue é testado, meu amado. E esse sangue testado mostraram que eles contraíram Covid-19 e o organismo deles desenvolveram anticorpos contra esse vírus. São pessoas assintomáticas. Eu estou na expectativa também de fazer parte desse grupo dos assintomáticos. Eu queria fazer o exame, porque, segundo o pessoal da saúde, os que mais entendem, diz que para algumas pessoas é um simples resfriado. Bom, nesse aspecto, aqui em casa fomos 3 em março, ou fim de fevereiro, começo de março, que ficamos resfriados. Então eu estou nessa expectativa de ser assintomático. Mas em tudo, estou vendo ali, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A bondade de Deus na sua criação. Deus tem providenciado todo o recurso disponível para o ser humano. A obra de Deus, a providência do agir de Deus. E quando nós estudamos a mais severa necessidade do ser humano, que é a necessidade espiritual. Você, ser humano, criado por Deus, tem 3 partes importantes. O estudar das 3 partes pelas quais o ser humano é constituído: espírito, alma e corpo. Essas 3 partes nas quais o ser humano é constituído, tem a sua necessidade. O espírito, alma e corpo. E Deus tem recursos necessários, recursos dele, para atender essas 3 demandas de necessidades do ser humano. E atende. E temos a sua palavra. Na semana que vem eu vou dar sequência. Eu acho que eu vou passar o verso 4, o verso 5, e de repente eu consigo chegar no verso 6. No verso 4, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não tem linguagem articulada em palavras. No entanto, por toda a terra faz-se ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Aí pôs uma tenda para o sol. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o sol na semana que vem. Preste atenção você nessa belíssima demonstração, aqui em Barretos mesmo, preste atenção. Olhe para o céu, olhe para a criação de Deus, contemple a criação de Deus, contemple as obras de Deus, pincele nessa sua contemplação o fato que Jesus, que é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque por ele e por meio dele as coisas foram feitas.
Ele estava na criação com Deus Pai. Contemple, faça essa contemplação e comece a declamar a glória e honra que pertence ao Senhor Deus. Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador liberto pelo sangue de Jesus. Não tenho mérito algum pelo qual posso achar que tenho alguma vantagem. No propósito de Deus, quero crer que você, olhando para a natureza, crendo no Deus do qual a palavra declara que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Você conhece o Senhor Jesus como seu único e todo suficiente Salvador pela fé, ouvindo da palavra escrita, documentada e colocada nessa coletânea de livros chamada Bíblia. Você conhece o Senhor Jesus? Se você desse o seu último suspiro hoje à noite, na menor fração de tempo possível, você estaria entrando na eternidade. Meu amado, a questão da eternidade é muito séria. Advertências da palavra é feito sobre isso. É como se na beira de um abismo profundo houvesse um farol vermelho e contra as advertências do farol vermelho, pessoas caminhassem e caíssem no abismo sem se importar com as advertências do farol vermelho. As pregações, as mensagens, sejam elas apresentadas de onde venham, de texto da palavra de Deus, convergem, direcionam para levar você à necessidade mais importante da sua vida, a necessidade espiritual. Jesus, Jesus. As pessoas sempre tiveram necessidades físicas, mas a espiritual é a mais importante. Toda vez que o evangelho é pregado e vivido com fidelidade, a situação social do povo muda para melhor. Essa é a verdade. Eu vou orar por você hoje à noite. Eu quero que você receba no seu coração aquele que é o Criador e sustentador desse universo. O Senhor Jesus, o Filho bendito do amor de Deus, que na cruz do Calvário derramou o seu precioso sangue, para que eu e você pudéssemos, através dele, ter certeza de vida eterna. Deus bendito, Deus que tem um propósito, que tem um plano. Deus que salva, liberta, transforma. Deus que tem uma palavra de autoridade, escrita, documentada, trazida ao conhecimento, para ser pregada, ensinada até os confins da terra. Até os confins da terra, a tua palavra deve chegar, essa palavra viva, essa palavra poderosa. Ó Deus, há pessoas, conforme a tua palavra nos ensina, depois desta vida há uma eternidade. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Senhor, a obra de salvação, a obra redentora, está no propósito, Senhor. Deus, o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, quando orava, dizia: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Me encontro nesse momento, Senhor,
certamente em algum lugar, ouvindo-nos, há alguém que precisa confessar Jesus Cristo, aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, precisa confessá-lo. Ele é o Senhor. Será confessá-lo como seu único e todo suficiente Salvador pela fé. A salvação é pela graça. É favor que não merecemos. É o culpado sendo declarado justo pela justiça de uma outra pessoa, do Senhor Jesus. Deus bendito e eterno, nos entregamos. Obrigado, Senhor, pela palavra hoje à noite. Que ela venha cumprir o teu propósito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.